Meus amados e queridos irmãos, professores, a todos quantos terão o acesso a esta aula, quero vos saudar com a preciosa a paz do Senhor Jesus. Estamos uma vez mais nesta aula tendo uma oportunidade de contribuir com compreensão, com princípios, convicções bíblicos no ensinamento da educação cristã. Quero exaltar, na verdade, externar minha gratidão a Deus por essa linda oportunidade em o nome de Jesus, pois estamos no nosso terceiro trimestre de 2025, onde a nossa revista da Betel, da Escola Bíblica Dominical, ela nos apresenta com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. O comentarista dessa revista é o nosso bispo Abni Ferreira. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, dos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, a qual temos como diretor de ensino, superintendente geral da nossa sede, evangelista Leonardo Souza. Eu sou o professor José Luiz, presbítero José Luiz, e faço parte da classe Maravilha de Sião, da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa sede em Campo Grande, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe, espero poder contribuir, corroborar com a aplicação de mais uma lição para todos os ouvintes. Lição essa de número 7, que diz o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Esse é o tema da nossa lição desta aula, da lição número 7, em nome de Jesus. Nosso texto de referência, texto áureo, ele diz: disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Capítulo 4, versículo 15 do Evangelho de João. João, que temos como revista, como o livro base para esta lição. Verdade aplicada. O encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Objetivos da nossa lição. Primeiro, reconhecer que o Evangelho de Jesus não faz acepção. Segundo, saber que Jesus jamais nos abandona. Terceiro, compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. Os textos de referência da nossa lição, ela está com base em João, capítulo 4, os versos são de 9 a 13. Então, com essa compreensão, o encontro de Jesus com a samaritana e a água que sacia para sempre, a gente começa a entender e ver que o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é um marco do ministério de Cristo, pois revela a abrangência do Evangelho, a profundidade da graça e o poder transformador da verdade. Esta narrativa nos desafia a enxergar que ninguém está fora
do alcance da graça de Deus, onde a gente vê que o diálogo entre Jesus e a mulher revolucionou, foi um marco do ministério da caminhada de Cristo. A gente vai ver que dentro dessas compreensões, dentro do poder transformador dessa verdade, João vai registrar não apenas um encontro casual, mas um evento intencionalmente planejado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, a fim de quebrar barreiras culturais, étnicas e religiosas, a revelar-se como a fonte da água viva que sacia eternamente. Esta narrativa nos desafia a enxergar que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que, assim como Jesus se aproxima de nós, em nossos momentos de sede espiritual, somos chamados a anunciar essa mesma água que vivifica. F.F. Bruce, ele vai dizer que Cristo não apenas ofereceu água viva, mas revelou que ela era uma satisfação interior permanente, contrastando com as provisões temporárias da religião tradicional. Então a gente vê aqui uma verdade inicial, que Jesus, primeiro, tudo que faz, ele faz com planejamento. Nada foi por um acaso. Ele sabia de uma mulher que havia uma necessidade, em que no seu coração a desejava sempre buscar algo que levasse a ela uma paz interior, verdadeiramente uma libertação. E Jesus foi até ela, independente do cenário religioso cultural. Jesus vai até a necessidade desta alma. E é se baseando debaixo dessa compreensão que a gente já entra no primeiro tópico da nossa lição. O evangelho é para todos. Os samaritanos eram descendentes de israelitas que haviam sobrevivido à destruição do reino do norte, com a divisão após a morte de Salomão, e que haviam casado com gente estrangeira que havia sido transferida para aquela região depois da queda de Samaria, em 722 a.C. Ou seja, nunca foram integrados no reino de Judá. E na época de Neemias, a divisão verdadeiramente se cristalizou. No contexto da época, judeus e samaritanos tinham relações hostis. Tá? Então, a gente vai ver que Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele primeiro rompe paradigmas culturais e religiosos. Isso demonstra que o evangelho não é propriedade de um grupo, mas um presente universal. Eu abro um parênteses aqui, primeiro, para comunicar aos professores da nossa sede que, ao decorrer desta lição, teremos 3 palavras-chave que deverão os professores apresentar-se essas palavras-chave na nossa entrada, na direção da escola bíblica da nossa sede, em nome de Jesus. Então, a primeira palavra-chave é evangelho. Tá? Então, a gente vai ver aqui evangelho. Voltando para a lição, fecho parênteses. Nós vamos ver um Jesus que vai levar o evangelho sem acepção, sem discriminação, sem racismo. Ele vai quebrar paradigmas culturais, religiosos, e é nisso que a gente vai se atentar nesse primeiro tópico,
onde no primeiro subtópico ele diz: Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades. E aqui eu quero destacar pelo menos 3 barreiras que Jesus quebrou com muita propriedade para uma melhor aplicação em vossas aulas. A primeira barreira que Jesus quebrou foi a barreira das étnicas, tá? Entre judeus e samaritanos. Por quê? Judeus e samaritanos tinham inimizades históricas por questões religiosas e raciais. Escute isso aqui. Olha o problema. Religiosos e raciais. Vamos lá. Vamos entender isso. Primeiro, questões raciais. Vamos entender. Os samaritanos, eles vinham de uma origem mista após a conquista do Reino do Norte de Israel pela Síria. Tá? Em 722, como falamos, antes de Cristo, muitos israelitas foram levados cativos. A gente compreende a história. E estrangeiros de outras nações foram trazidos para habitar em Samaria. Olha lá. E acabaram juntamente, eles se misturando a esses povos. Tá? Então, teve também a miscigenação. Tá? Esses estrangeiros se casaram com as israelitas, que ficaram formando um povo mestiço, que aí teve origem dos chamados samaritanos. Olha só o contexto histórico. Tá? Por que houve, da parte dos judeus, esse racismo? Porque eles interpretavam que os samaritanos não eram puros, eram misturados, eram mestiços. Olha aí. Aí a gente vai ver que nesse preconceito judeu, os judeus do Reino do Sul, em Judá, eles consideravam os samaritanos racialmente impuros. Olha isso. Para os judeus, os samaritanos eram impuros e indignos de participar plenamente da comunidade de Israel. Ou seja, por eles serem impuros na mentalidade dos judeus, na sua cultura religiosa, na verdade, eles aplicaram no seu entendimento essa discriminação racial. Ou seja, não fazem parte do nosso povo devido à mistura que houve. Mas aqui a gente vai ver também o porquê as questões religiosas. Tá? Primeiro, o templo em Gerizim. Os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, rejeitando o templo de Jerusalém como local central de adoração. Está descrito em João capítulo 4, 20. Tá? Pentateuco samaritano. Olha lá. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, rejeitando os demais livros do Antigo Testamento usados pelos judeus. Ou seja, os samaritanos também tinham suas próprias convicções, não se adequando, tá? Ou trazendo uma divisão religiosa de conceituação acadêmica. Olha só também o problema que foi adquirido. A interpretação da lei. As diferenças doutrinárias geravam acusações mútuas de infidelidade a Deus. Tá? Olha só. E histórico de conflitos. Aí também, olha só, também houve histórico de conflito. Por volta de 128 anos antes de Cristo, um sumo sacerdote judeu chamado João Hyrcano, tá? Ele destruiu o templo dos samaritanos, aprofundando ainda mais o ódio que era gerado por essas questões, tanto raciais e religiosas. Aí sacramentou verdadeiramente um povo que deveria estar fazendo parte do mesmo povo de Deus, estão agora divididos por questões raciais e questões religiosas, ou seja, cada um dentro de um conceito, partindo, tá, dos judeus esse preconceito. Tá? Mas ao Jesus dirigir-se a uma samaritana, ele vai demonstrar que o evangelho ultrapassa essas fronteiras étnicas.
Ele ultrapassa essas barreiras raciais e religiosas. Porque Jesus ele acaba cumprindo a profecia de que a salvação é para todas as nações, como o profeta Isaías em 49:6 descreve. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. Olha o que Isaías diz. E tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Olha lá. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha, Jesus cumprindo a palavra de Deus, porque Jesus, ele é o centro do evangelho de Deus. Segundo, olha lá, segunda barreira quebrada por Jesus, sociais, entre homens e mulher. Vamos entender isso. Primeiro, no contexto cultural, tá? Um homem judeu não conversava em público com uma mulher desconhecida. Olha aí, Jesus quebrando mais uma barreira. Jesus ele rompe essa norma, valorizando a dignidade feminina e mostrando que o reino de Deus não é limitado por status social ou gênero. Olha só que interessante, tá? Jesus rompe essa barreira para valorizar uma dignidade de uma alma feminina. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É Paulo se referindo às atitudes quebrando essas barreiras sociais em Gálatas capítulo 3, versículo 28, para o melhor esclarecimento dessa compreensão. Terceira barreira que é quebrada por Jesus, as barreiras morais entre justos e pecadores. Por quê? Vamos entender isso também. A mulher tinha um histórico de vida moralmente reprovado, segundo os padrões da época. Fato, tá? Ao oferecer-lhe água viva, Jesus revela que a graça não é para os que se chamam justos, mas para os que reconhecem sua necessidade de salvação. Tendo isso aqui, mesmo Jesus compreendendo em diálogo, vamos ver isso aqui, que ela era realmente uma mulher impura, injusta, pecadora, melhor dizendo, tá? Mesmo assim, Jesus usa da sua graça, da sua misericórdia, tá? Ele usa a sua graça fazendo ou trazendo um ensinamento para a gente, tá? Que ela não é para os que se chamam justos, mas para os que reconhecem sua necessidade de salvação. Olha, Lucas 5,32, ele diz, e é bem claro quanto a isso, olha o que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, glória, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha a graça, é a graça que sustenta o evangelho, é a graça que traz a gente ter essa convicção de amor, de bondade, é a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.2. Jesus cumpre o ID. A gente já parte para o subtópico 1.2. Jesus cumpre o ID. Tá? Por quê? Mesmo antes de ordenar, isso é lindo, porque mesmo antes de ordenar aos discípulos o ide por todo mundo, lá em Marcos capítulo 16, 15, que descreve com muita propriedade, Jesus já vivia essa missão, indo a quem precisava ouvir a verdade. E aqui eu trago 3 visões em cima disso, 3 compreensões melhores para esse entendimento. Primeiro,
Jesus não ia onde ninguém queria ir. Jesus ia onde ninguém queria ir. Atravessou Samaria, quando muitos judeus preferiam contorná-la, falando de uma forma geográfica, ao passar por Samaria. Muitos judeus, devido a essa separação, esse ódio, essa barreira, eles não passavam por Samaria. Aí a gente vai na primeira visão aqui do ídolo de Jesus. Jesus vai aonde ninguém quer ir. Maravilha. Segundo, Jesus fazia o que ninguém queria fazer. Aplique isso na tua aula. Vai ser bênção. Jesus fazia o que ninguém queria fazer. Conversava com pessoas marginalizadas e rejeitadas pela sociedade. Nós vamos ver isso aqui, mas deixa eu trazer para a nossa visão melhor, deixa eu antecipar só um pouquinho. A mulher era desprezada, a mulher pela sociedade. Tá? Então, pouco ela tinha acesso à sociedade. Tá? Isso descreve alguns pontos que vamos detalhar, mas a ênfase aqui da visão é que Jesus faz o que ninguém queria fazer. Tá? Os judeus, se eles não queriam nem passar por onde tinha samaritano, que dirá dar ideia, que dirá abraçar, que dirá conversar, que dirá levar uma palavra de amor, de bondade, de paz. Mas Jesus, além de ele ir aonde ninguém quer ir, ele faz o que ninguém quer fazer. Oh, maravilha! E terceiro, para que o reino dos céus fosse propagado. Seu exemplo nos mostra que a missão cristã exige romper preconceitos. Ou seja, Jesus, antes de enviar os seus discípulos ou mandar, ele nos ensina como fazer. Antes de ele ordenar, antes de ele ministrar a ordem linda do evangelho de ir todo e pregar e falar a toda criatura o evangelho do amor, de paz, as boas novas, ele primeiro nos mostra com exatidão, e aqui é um exemplo muito claro dessa aproximação de Jesus com a samaritana, de como fazer, de como ter compaixão, de como aplicar a graça e a misericórdia do reino de Deus. Maravilha, tá? Ou seja, como afirmei e afirmo, Jesus, antes de ordenar, ele ensinava como deveria ser feito na prática. Tópico 1.3. Jesus socorre os que vão a ele. Jesus socorre os que vão a ele. Tá? William Barclay, ele vai dizer em uma citação que a verdadeira missão cristã começa quando enxergamos o outro, não como um rótulo social, mas como uma alma sedenta de Deus. Maravilha! Nós temos que ter uma visão de Cristo. O que é ter visão de Cristo? Eu não enxergo pessoas, eu enxergo almas. Oh, glória! Maravilha! Assim como a mulher encontrou água viva, todos que se aproximam de Cristo encontram solução para as suas necessidades espirituais. Ninguém está fora do alcance da graça divina, independentemente da sua origem, do seu status social ou principalmente do seu passado. Ninguém está fora dessa graça. Todos podem ter esse acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus está pronto a socorrer todos aqueles que vão a ele, todo aquele que leva o arrependimento, todo aquele que precisa e tem sede de mudança, todo aquele que vai buscar Cristo. Jesus não vira as costas, muito pelo contrário, Jesus abraça aqueles que vão até a ele. Jesus é misericordioso e a graça, ela é
para todos, está no alcance de todos. Já partimos então para o segundo tópico, tópico 2, tá? Todos temos sede de Deus. Nós temos a palavra-chave, segunda palavra-chave, palavra que é adoração. Por quê? Porque dentro dessa visão que precisamos ter, todos precisam ter essa sede de Deus, tá? Ela vem da nossa alma, irmãos. Ela vem da alma. Tá? A sede da alma, ela é sim universal, ela precisa, todo homem tem essa necessidade, tem essa sede de buscar a Deus. Porque podemos até tentar saciar a nossa alma, como muitos fazem, com prazeres, conhecimento ou religiosidade. Mas se tem uma coisa que não supre, são essas coisas. Porque para pensar, o tamanho do nosso Deus, que habita dentro de nós, quando ele é retirado, o que pode suprir esse vazio que fica? Meus irmãos, nada, nada. Porque somente Cristo, ele satisfaz a nossa alma e principalmente de forma permanente, meus irmãos. E é Jesus, é o único que oferece uma água que sacia eternamente, contrastando com as satisfações temporárias que o mundo oferece. Esta água viva representa o Espírito Santo e a vida eterna que só Cristo pode nos dar, meus irmãos. Tópico dentro disso, dessa visão. 2:1, uma mulher desprezada. Vamos entender essa mulher agora que era desprezada. No versículo 16, Jesus faz uma colocação. Vai, chama o teu marido e vem cá. Olha isso, tá? Essa mulher, irmãos, a vida dela era marcada por fracassos conjugais, meus irmãos. E isso era motivo de vergonha. Mas isso não a impediu de ter um encontro com Jesus e com a graça. Percebe que é uma mulher com vazio intenso na sua alma, nas suas emoções. Esse fracasso, com certeza, essa vergonha, com certeza, levava ela a algumas insatisfações emocionais, frustrações, desespero, rancor, às vezes até ódio, irmãos. Quantas vezes posso conjecturar aqui, talvez ela não pensou em desistir, em perder, em tirar sua própria vida, quem sabe? Mas eu tento compreender, entrando no cenário, entrando na vida dessa mulher, desta forma histórica, a gente faz essas compreensões. Tá? Então é importante a gente fazer essa hermenêutica, ou tentar buscar essa compreensão dessa forma. Tá? Mas a pergunta que Jesus vai fazer, tá, é interessante porque ela é uma pergunta aguda. Ela atinge o ponto mais profundo do ser dessa mulher. Tá? Porque Jesus ele vai de uma forma investigativa na história da tristeza do passado dessa mulher, irmãos. Jesus, ele de uma forma aguda, ele espeta o passado dela, tá? E a confissão dela foi simples, mesmo assim muito evasiva. Senhor, não tenho marido. Não tenho marido. Jesus aqui, ele está aplicando a sua forma não somente humana apresentada, mas também sua forma de Deus. Ele conhecia o interior dessa mulher. Ele via a vida dessa mulher, tá? Então, quando ela faz essa confissão, lá no versículo 17, Senhor, não tenho marido, tá? A gente traz uma reflexão que, de uma forma perfeitamente, o conhecimento de Jesus tinha dos homens, como Jesus tinha esse conhecimento entre os homens, tá? Essa solicitação.
acabou penetrando nela de forma profunda e ela acaba trazendo a revelação que Jesus já sabia. Meu Deus, coisa linda. Tópico 2, subtópico 2.2, desprezada pela sociedade. Olha isso aqui. Vamos entender melhor porque ela vai aplicar, Jesus, na verdade, vai mostrar nessa escrita, João vai descrever contextualmente que ela teve 5 maridos e vivia com um homem que não era dela, que não era casada. Portanto, ela não era só julgada apenas pelos judeus, compreenda isso aqui, mas também pelo seu próprio povo, irmãos. A atitude dela imoral, as atitudes dela conjugal de uma forma libertina, colocada com os homens, tá? A visão imoral não vinha só dos judeus aí, irmãos. Também vinha do seu próprio povo samaritano. Ninguém concordava com as atitudes dela. Então ela era desprezada pelas ações que ela teve. Ela era desprezada pelos erros que ela cometia. Ela era desprezada pelo pecado que ela vivia. Olha só que interessante. Então imagino ela, o coração de uma pessoa que está na forma que estava, sendo desprezada da forma que era. Tá? Isso compreende-se porque ela toda vez que ia buscar a água, tá? Ali o período dá a entender, de uma forma também acadêmica, compreende-se que estava aproximadamente ali por volta de meio-dia, porque não tinha ninguém no poço, tá? Porque fugindo do contato com outras mulheres que normalmente essas mulheres iam no período da manhã, mais cedo, que era um ambiente mais fresco. Estamos falando da Palestina, irmãos. Um lugar de um calor intenso. E ela estava indo sozinha, então ela não queria ter contato ou não deixavam que ela tivesse contato em contrapartida, porque ela era desprezada pela sociedade. É importante a gente frisar essa compreensão também, ou seja, isso mostra como a rejeição social pode isolar alguém. Mas Cristo rompe esse isolamento. Meu Deus do céu, olha só. Não estamos isentando a mulher do erro, devido a ela ser desprezada pela sociedade. O problema é que somente Jesus se apresenta no momento que ela mais precisava. Enquanto a sociedade vira as costas, Jesus se apresenta. Vou abrir um leque aqui e trazer para os nossos dias. Quantos de nós, talvez, não desprezamos alguém que está marginalizado na vida, um drogado na rua, um bandido na favela? Quantos de nós não desprezamos pessoas que fazem até coisas horríveis diante da sociedade falando? E muitos até se irritam, muitos desprezam não somente, mas acabam criando, tá, um ódio de dentro, excluindo ainda mais esse. Mas esse é uma alma. Está errando por fora, mas tem uma alma por dentro. Está fazendo o que não deve por fora, mas tem uma alma que clama dentro. Jesus nos ensina que, independente de como essa pessoa é ou está, ou o que está fazendo, existe uma alma que clama ali dentro. Oh, glória! Então aplique isso na sua aula, meus irmãos. Não deixe de aplicar, em nome de Jesus. Tá? Por isso que Matthew Henry, ele diz que as almas mais necessitadas e desprezadas são frequentemente as mais desprezadas para receber a plenitude da graça. É verdade.
E aqui eu trago alguns conhecimentos de Jesus para a gente consolidar este tópico. Primeiro, Jesus revela conhecimento sobrenatural. É verdade. Jesus respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Lá em João 4, 17, 18, Jesus mostra o seu sobrenatural para aquela mulher. Se revela quem realmente é Jesus. Segundo, a mulher o reconhece devido a essa ação. Tá? Senhor, vejo que és profeta. Logo em seguida, ela começa a reconhecer que Jesus não é qualquer um. Oh, glória! Terceiro, ela muda o assunto para a questão religiosa. Ainda assim, mesmo com o profeta na sua presença, mesmo com o Messias, com Jesus, ela ainda tenta burlar, dar uma desculpa, colocando a religiosidade em pauta. Tá? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha lá, ela trouxe essa divisão, a rincha religiosa que existia entre os judeus e samaritanos, para até se justificar, para poder mostrar para Jesus que ela tem temor. Tá? Mas a religiosidade fez ou usou essa desculpa, lá em João 4:20. Tá? Mas Jesus não permite que a mulher desvie a conversa. Maravilha. Mas aproveita para revelar uma verdade ainda mais profunda sobre a adoração. Vamos lá? Tópico 2, 3, a gente entra de uma forma brilhante, porque somos convidados a adorar a Deus. E existia uma divergência, nós sabemos sobre essa divergência, sobre posição geológica, onde adorar. Samaritanos, eles adoravam, vamos compreender isso melhor, samaritanos adoravam no Monte Gerizim, onde construíram seu próprio templo. E judeus adoravam no Templo de Jerusalém, considerado o único lugar legítimo. Olha só como tinha essa divisão até mesmo na aplicação da construção dos templos. Tá? Então, aqui, ó, adoração em espírito e em verdade. João 4, 23, 24 vai dizer, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele revela que a adoração não depende de um lugar específico, de um posicionamento geográfico, mas precisa e necessita de um coração sincero e com espírito regenerado, tá? Onde vai levar uma verdadeira adoração transcende, onde que essa adoração vai transcender nos locais físicos, ou seja, ele é muito mais além do que um templo. A adoração não é estar apenas no templo. A adoração é constantemente uma aplicação ao Senhor Jesus, aonde quer que andemos, aonde quer que estejamos, tá? Seja na nossa casa, seja na vizinhança, seja na escola, seja no trabalho, nós adoramos em espírito e em verdade. Como? Com as nossas atitudes, vivendo em obediência, com os nossos princípios, recebendo pessoas, distribuindo misericórdia e levando o amor, as boas novas de Jesus Cristo. Isso é uma verdadeira adoração. É disso que Jesus está falando, tá? Que vivemos em adoração, a acordar, ao viver, ao dormir, que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e das vossas vidas, em o nome de Jesus. Terceiro, já partimos para o final,
Tópico 3, a conversão da mulher samaritana. Transformação e testemunho eficaz. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não terminou apenas em uma conversa teológica, mas resultou em profunda transformação de vida e testemunho eficaz. Este episódio nos revela como Cristo busca, salva e transforma vidas independentemente das barreiras humanas. Lá vai a terceira palavra-chave, missão, o que nós vamos estar falando nesse lindo tópico, missão, tá? O início da conversão dessa mulher, tá, demonstrou confiança ao considerar Jesus em um profeta. Já começou ali, tá? Evidenciando o começo, tá, da sua conversão. Começou a reconhecer. Este reconhecimento foi o primeiro passo em sua jornada, reconhecer quem é Jesus Cristo, tá? Que mesmo com conhecimento religioso e compreensão da expectativa messiânica, ela ainda não havia experimentado a fonte da vida. Tá? Isso nos mostra uma verdade fundamental. Qual? O conhecimento sem o encontro pessoal não salva. Maravilha. Tá? Allen vai dizer que o verdadeiro encontro com Cristo não nos deixa onde estamos. Ele nos envia a proclamar o que experimentamos. Pega isso aqui. Tópico 3.1, subtópico 3.1. Jesus se revela como Messias. Olha lá. Ao declarar, eu sou, eu que falo contigo, Jesus ofereceu à mulher samaritana uma revelação extraordinária, tá? Que muitos líderes religiosos não receberam. Ela viu diferença. Ela reconheceu o procedimento do Messias, tanto em palavras quanto em ações, trazia a marca de que ele não era apenas um profeta enviado por Deus, mas o próprio profeta de Deus. Maravilha. Tá? Então essa revelação direta e pessoal transformou completamente a visão daquela mulher, o quadro daquela mulher, o pensamento daquela mulher e a alma daquela mulher. Coisa linda. Tópico 3.2. A samaritana tinha conhecimento religioso. Sim, verdade. Tá? E ela traz aqui, eu trago dois conhecimentos religiosos. Na verdade, o conhecimento religioso e a experiência transformadora. Tá? A diferença de ter conhecimento e a diferença de ter experiência transformadora. Vamos lá. Primeiro, o conhecimento que ela tinha. Tá? Ela tinha a expectativa messiânica. É fato. O texto vai dizer, tá? E tinha informações sobre as tradições religiosas. Ela tinha conhecimento do Messias. Ela sabia do profeta, tá? Porém, apenas o conhecimento intelectual não foi suficiente para transformar a vida dela. Apenas o conhecimento do que ela sabia ou tinha de compreensão não fez com que ela mudasse essa postura de vida, levando a consequências do pecado. Infelizmente, porque não adianta ter o conhecimento se não vive o conhecimento. Não adianta saber de princípio se não vive o princípio. Mas aí é que traz a experiência transformadora. Por quê? O encontro pessoal com Jesus proporcionou uma transformação que o mero conhecimento não poderia oferecer. Ela experimentou a água viva que simboliza a vida eterna concedida pelo Espírito Santo, tá? Então, quando bebemos dessa água, tá? Olha o que Charles Spurgeon vai dizer. Quando bebemos da água da vida de Cristo, nossa alma não mais clama por cisternas rotas. Encontramos descanso na fonte eterna. Maravilha. Tópico 3.3, subtópico 3.3, a primeira missionária, olha lá, após essa experiência transformadora. Tá? Após crer, a mulher samaritana deixou seu cântaro e foi anunciar. Sua transformação foi tão impactante que muitos samaritanos creram por causa do seu testemunho. E eu trago aqui 3 argumentos possíveis para o uso desta expressão. Deixou seu cântaro e foi anunciar. Ela largou, irmão. Jogou seu cântaro, aquilo que ela ia buscar, o seu recipiente que ela ia buscar. Ela abriu mão do seu cântaro. Olha lá, e 3 argumentos possíveis. Primeiro, por que ela deixou seu cântaro e foi anunciar? Primeiro, símbolo
de propriedade espiritual. Olha isso. O cântaro representava sua tarefa diária e necessidades físicas, mas ao deixá-lo, ela demonstra que a missão de anunciar Cristo se tornou mais urgente e importante do que deixar água natural, irmãos. Olha lá, ela abriu mão da sua necessidade para fazer a vontade do reino. Coisa linda. Segundo, indício de transformação interior. Sim, essa expressão deixou seu cântaro e foi anunciar quanta representatividade tem. O cântaro também simboliza a vida antiga e a rotina marcada pela sede física e espiritual. Deixá-lo é um gesto que revela que ela encontrou a água viva e não precisava mais voltar à velha fonte de satisfação incompleta. Meu Deus do céu. Terceiro, pressa ao compartilhar a experiência. Olha aí, demonstra pressa em compartilhar a experiência que ela viveu com Jesus. O abandono do cântaro indica que ela não quis perder tempo. O encontro com o Messias foi tão impactante que a primeira reação foi testemunhar na cidade, mostrando que o verdadeiro discípulo é movido pelo desejo de evangelizar. Coisa linda. Tá? Então, trago aqui 3 reflexões. Cristo busca. Que Cristo busca? Jesus atravessa barreiras culturais, sociais e religiosas para alcançar perdidos. Cristo busca pessoas que têm essa mesma visão, rompendo barreiras sociais e religiosas. Tá? E assim como Cristo vai buscar, rompendo essas barreiras, ele quer que nós busquemos da mesma forma. Água viva simboliza a vida eterna concedida pelo Espírito Santo. Testemunho, somos desafiados a beber dessa água diariamente e a nos tornar instrumentos para levá-lo aos outros. Não basta bebermos, temos que ser canal de bênção também, meus irmãos, com o nosso testemunho. Tá? O evangelho é inclusivo. E nos transforma em mensageiros. Quando experimentamos a água viva, não permanecemos os mesmos. Sim, somos enviados a proclamar o que experimentamos, assim como a mulher samaritana se tornou a primeira missionária de uma comunidade. Bem verdade. Tá? Então a gente conclui com a transformação dessa mulher. Tá? Primeiro, concluindo, de pecadora a discípula. Olha só que coisa linda. A mulher que veio sozinha ao poço encontrou mais que água, encontrou Messias e nunca mais ficou ou se sentiu só. Segundo, de isolada a mensageira. Isso mesmo, de isolada a mensageira. Aquela que evitava as pessoas agora corre para a cidade para anunciar Jesus. Olha aí, coisa linda. E de rejeitada a instrumento. Olha só. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. João capítulo 4, versículo 39. E eu fecho. Assim como Jesus transformou a vida desta mulher, ele continua oferecendo água viva a todos que têm sede espiritual, independentemente de seu passado ou condições sociais. Precisamos viver em Cristo, viver com Cristo e fazer a vontade de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Espero ter sido um canal de bênção, de conhecimento para todos quantos ouviram esta mensagem, esta aula até agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.